Portal Econews e Agro, o maior portal político e também do agro de Palmas e do Tocantins, hoje na Secretaria de Habitação, na JK, na Prefeitura em Palmas, falando com o secretário de Habitação, Fábio Frantes Borges. Como vai, secretário? Olá, tudo bom? Estamos aqui às ordens. Bom, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a questão da habitação na capital, né? E nesse sentido o secretário vai abordar um pouco aí dos avanços da gestão, em especial da sua secretaria, nesse período. Inclusive, eu queria destacar, antes de mais nada, que eu acho que é importante, o caso do secretário é um caso muito interessante, né? Pelo período, ele está desde 2017, se estiver errado, o secretário me corrija, aqui na Secretaria de Habitação, que demonstra, né, a sua competência e o seu exímio trabalho aí, é um secretário tão longevo no sentido de tempo, né, de casa na prefeitura. Isso, nós estamos aí na política habitacional, né, no Tocantins desde 2005, né, especificamente na prefeitura de Palmas nós estamos aí desde 2013 ocupando alguns cargos, e a partir de 2017 a gente assumiu aqui a cadeira de secretário, né, conduzindo aí a política habitacional no município de Palmas. Perfeito. E nesse período, agora então, como secretário efetivamente, vamos colocar um marco histórico para ressaltar, aí o senhor fique à vontade em destacar por períodos, né? Porque obviamente a questão período ela acaba impactando nas ações. Quais seriam os principais avanços nesse período? Bom, nesse período aí de 2017 para cá, na gestão da prefeita Cíntia Ribeiro, nós tivemos aí um marco de ser a gestão que mais entregou unidades habitacionais de interesse social no município de Palmas. Nós entregamos mais de 1.500 unidades habitacionais, concluímos todos os empreendimentos contratados dentro do município, e com isso a gente garantiu, né, que realmente a função social da moradia fosse entregue devidamente para as famílias mais necessitadas do município. Perfeito. O número, esse seu destaque é interessante. Nesse período foi 1.500... 3.500 moradias. 3.500 moradias. Foi do ponto de vista, se a gente for analisar a gestão desde o início, desde a criação de Palmas, foi o maior número. Isso. Desde a criação do Estado, em uma única gestão, foi o maior número de moradias entregues. Isso, assim, em números absolutos, vamos dizer que ultrapassou 20% do nosso déficit habitacional, né? Se você levar isso aí a níveis nacionais de outras capitais, eu garanto que foi o maior número, né, per capita aí, de enfrentamento do déficit habitacional na cidade. Que esses números aí, se levar, né, em números, como eu falei, números absolutos, né, a gente atendeu um número bem relativo, né, de famílias no município aí nesse período. Se nós fôssemos fazer uma questão de marco, dessas 3.500, como é que era aproximadamente, obviamente, dividido desse período, 2017 para cá, qual foi o ápice? Olha, o ápice foi 2020, no final de 2021 até final de 2022, onde nós entregamos aí os empreendimentos do Jardim Vitória, Jardim América, que somados todos passaram de 2.000 unidades habitacionais entregues. Então nós enfrentamos aí um período conturbado aí devido à pandemia, mas a equipe da Secretaria de Habitação, até eu gosto bastante de frisar aí, que se não fosse eles aí dia a dia, né, no desafio da política habitacional, a gente não entregaria nada sozinho. Não paramos nenhum dia na época da pandemia, fizemos algumas adequações nos atendimentos, fomos para um local aberto, amplo, para a gente respeitar o distanciamento aí, tanto dos servidores como da sociedade. Atendemos aí em torno de 10.000 famílias, mais de uma vez, porque gera pendência, junta a documentação, envia para o ente financeiro, aprova, reprova. Então foi um trabalho bastante exaustivo aí, mas graças a Deus gratificante aí, que a gente conseguiu cumprir e entregar essas moradias. Eu achei muito interessante a menção do espírito de equipe, no sentido, se não fosse toda a equipe, os funcionários, etc. Tal. Como é que está hoje, para o público entender também, como é que é a estruturação, de uma forma sucinta,
Claro, quantos funcionários tem a secretaria, os principais setores, só para termos uma noção? Nós temos em torno de 70 servidores, dividido na área de convênios, na área de engenharia, área social e área administrativa. Então, a gente começa aí na captação dos recursos, né, estruturação dos empreendimentos, depois tem o acompanhamento de engenharia, que é fase de obra, e durante a fase de obra nós temos aí a seleção das famílias, e aí a equipe do social já entra acompanhando essas famílias, e o pós-entrega, que a gente tem todo um acompanhamento após a entrega do empreendimento. Nós temos ações sociais que envolvem o acompanhamento dessa família, nós temos cursos de geração de emprego e renda, nós temos palestras socioeducativas, desde segurança, saúde, educação, da valorização do patrimônio, porque a gente entrega a moradia, mas a gente capacita essa família a como utilizar esse bem, a como utilizar esse imóvel, né, para ter a certeza que essa moradia vai ser um divisor de águas na vida dessa família. E de fato, a moradia, se fala-se muito em saúde, educação e segurança, e esquece, e não é que se esquece, mas a questão da habitação, podemos afirmar, sem medo de errar, se eu estiver errado, o secretário me corrija, seria um quarto ponto fundamental dentro da vida de qualquer pessoa. Né? Eu costumo dizer que é o fundamental, é o primeiro ponto, que você não tem como você ter saúde, você não tem como você ter educação, você não tem como ter saneamento sem ter a moradia. Então a moradia está na ponta das necessidades aí de qualquer família. Então uma família que não esteja morando bem, ela não está estruturada, né? E aí a família não consegue, as crianças não conseguem ir para a escola porque não tem a garantia, né? Um banheiro adequado, não dorme direito, tem uma baixa frequência na escola ou até mesmo uma evasão escolar, porque acaba mudando muito de moradia, e uma hora está na região norte, uma hora está na região sul, uma hora está na região rural, então acaba não conseguindo fazer esse vínculo com a escola. Da mesma forma também em saúde, né? Você tem a unidade de atendimento da saúde, você tem a unidade de atendimento da assistência social. Então, quando a gente trabalha a política habitacional, a gente vê todos os eixos. Então, para a gente aprovar um empreendimento habitacional, para a gente desenvolver a política habitacional, nós temos que ter todos os equipamentos básicos mapeados ao entorno e garantidos para essa comunidade. Então, nós temos que ter creche, educação básica, educação ensino médio, né? Nós temos que ter unidades de saúde que atende a região, nós temos que ter o CRAS que atende a região, coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia, iluminação pública, infraestrutura, todos os serviços têm que estar garantidos dentro dos empreendimentos que a gente entrega. Perfeito. Nós falamos aqui, inclusive, muito bem colocado, dados, inclusive, de entregas, e nós estamos segundo semestre de 2023 e pensando em gestão da prefeita Cíntia até o final de 2024. Então, qual é o planejamento ou quais as perspectivas até o final do mandato em especial na sua pasta? Bom, nós temos aí dois desafios aí perante a política habitacional, né? Nós falamos aí que é o faixa 1, que é aquelas famílias que ganham até R$ 2.640, e o faixa 2, aqueles que ganham até 6 salários mínimos. Nós tínhamos aí, dentro da reeleição da prefeita Cíntia, dentro do plano de governo, uma meta da gente atender aí 4.000 famílias aí no segundo mandato. Porém, aí nos últimos 4 anos, nós ficamos paralisados na execução da política de interesse social, executando somente a política aí da faixa 2, que é aquelas famílias que têm até 6 salários mínimos. Nessa ação mais direta, né, de interesse social, agora em julho foi editada, né, foi sancionada a lei presidencial, né, retornando o programa Minha Casa Minha Vida. Né, já teve uma portaria estipulando aí alguns limites de unidades habitacionais para o Tocantins, né, para ser mais exato, 1.071 unidades para o estado do Tocantins agora, ainda este ano. Nós já apresentamos mais de 2.000 unidades de pleito para este ano.
Então já está internalizado dentro do Ministério das Cidades esse pleito da Prefeitura de Palmas de mais de 2.000 unidades. Estamos aguardando aí agora o Ministério sancionar, né, publicar a seleção dessas propostas para a gente começar a fazer, né, novos empreendimentos. Então, e fora isso, a gente acompanha essas famílias aí, nós temos mais de 10.000 famílias acompanhadas aí no município de Palmas, nesse pós-ocupação, que é aí todo esse serviço que eu comentei com você aí, de toda essa assistência à comunidade que já recebeu o benefício. Perfeito. Só um ponto que eu queria lhe perguntar dentro dessa sua exposição, com relação ao não cumprimento de algumas metas, né, no período de pandemia, etc. e tal. Isso, né? Tanto o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, né, acabou tirando, né, alguns investimentos da parte de alguns meios em virtude da saúde, né, que é o principal ponto aí durante a pandemia foi a área da saúde. Então, o governo federal mudou o programa, saiu do Minha Casa Minha Vida e entrou o Casa Verde e Amarela, só que somente na faixa de mercado e não na faixa de interesse social. Muito em cima aí mesmo dessa escassez de recursos em virtude da pandemia. Agora, voltando aí ao normal e com o advento aí do novo Minha Casa Minha Vida, volta a ter esse investimento de habitação. Então nós temos aí alguns empreendimentos de mercado voltados aí para o faixa 2, que são famílias até 6 salários mínimos, vêm sendo executados aí, né? A gente já tem aí mais de 2.000 unidades nesse segundo período aí, nessa segunda gestão já contratados, né? A gente acredita que somando as duas faixas de renda a gente ultrapasse essa meta aí estipulada aí pela gestão Cíntia, mas da faixa 1 agora a gente começa a vislumbrar aí a possibilidade de atender mais famílias nessa faixa. Perfeito, boas notícias aí o secretário está trazendo. E, secretário, alguma pergunta que eu não fiz, deveria ter feito, e já dentro ainda dessa questão, algum spoiler, alguma novidade que o senhor queira trazer aqui para o público palmense? A novidade é essa, né, que nós já desenvolvemos alguns projetos em parceria com o setor privado para ser mais ágil, né, então são empreendimentos que a própria iniciativa privada, em parceria com o município, né, busca essa contratação de empreendimentos. Então nós já fizemos o dever de casa, já internizamos no Ministério esses pleitos e agora fazendo gestão junto ao Ministério para a gente poder estar aprovando e fazendo essa contratação mais célere. Outro ponto que não foi abordado, que é muito cobrado, mais para o lado das famílias que aguardam a moradia, é como se inscrever, né? Como se inscrever, quais são os passos, o que do lado de lá do balcão a família precisa fazer para poder acessar essa moradia. Então, aquelas famílias que têm essa carência habitacional, se enquadram nos critérios aí de renda, devem procurar as unidades do Resolve Palmas, do lado do Taquaralto como da JK, fazer a sua inscrição e manter a sua inscrição atualizada. Que muita gente vem aqui e fala, eu fiz a minha inscrição há 20 anos e nunca ganhei uma casa. Tempo de inscrição não garante o benefício. O que garante o benefício são os critérios sociais, estão dentro da política habitacional de 2015 para cá, é feito através de sorteio, um sorteio com transparência, podendo ser auditável a qualquer momento, né, onde a família participa com o número do CPF e a classificação do sorteio é pela extração da Loteria Federal, então não tem como mudar o CPF de ninguém, não tem como eu mudar a extração da Loteria Federal, né, de uma portaria previamente publicada de Diário Oficial, então é bem transparente e fácil de ser auditável. E o tempo de cadastro não garante, né? Então o que garante? É ter o cadastro atualizado, porque aqueles cadastros há mais de 2 anos não participam do processo seletivo. Expira? Não é que expira, ele fica como sobrestado, vamos dizer assim. Né? O cadastro continua lá, a gente continua monitorando esse cadastro, mas as portarias federais estabelecem que aquele cadastro com mais de 2 anos, ele não deve participar dos processos de seleção. Então, a família tendo qualquer alteração na sua composição familiar, composição de renda, ele deve procurar a unidade do Resolve Palmas e fazer essa atualização.
bem como periodicamente. Então, cada ano, cada 6 meses, passa no Resolve Palmas, atualiza seu cadastro, né? Atualiza endereço, renda, sempre tem alguma alteração de renda, alteração cadastral, escolaridade dos filhos. Mantenha seu cadastro atualizado, que isso vai fazer com que você participe do processo seletivo. Então, nós temos alguns grupos que têm prioridade, né? Já tinha alguns grupos de prioridade nas regras anteriores do programa e agora tem mais algumas prioridades aí, como mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência, pessoas em áreas de risco. São alguns itens que entram como prioridade, são grupos separados dentro do mesmo empreendimento. O secretário foi muito didático, mas queria aqui só ressaltar, e se eu estiver errado, me corrija. Sempre manter o cadastro atualizado, em especial a questão do prazo, até 2 anos, tem que voltar lá e atualizar. Tem que sempre voltar lá e manter seu cadastro atualizado. E aonde deve ser feito, sempre no Resolve Palmas. Isso, uma das unidades do Resolve Palmas, da JK ou localizado no Taquara Alto. Perfeito, então dica fundamental. Bom, então obrigado pela entrevista e gostaria que o secretário deixasse uma mensagem aqui para Palmas, né? Olha, nós que agradecemos o convite, né? Estamos aqui sempre de portas abertas para receber, né, os canais de comunicação, para esclarecer a sociedade. É sempre salutar aí a maior transparência possível aí de todas as ações desenvolvidas no município. E que a comunidade aguarde aí essas novas seleções aí do governo federal. A política habitacional não é uma política habitacional que a gente consiga construir sozinho, é uma política habitacional tripartícipe, governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, o valor de uma moradia não é igual um remédio, não é igual uma vaga numa escola, né? Nós estamos falando aí que uma moradia hoje, conforme a nova portaria do Ministério, é em torno de R$130 mil. Então, que vai a casa, o asfalto, a energia, a água, esgoto, saneamento básico, completo. Todo o sistema compra do terreno. Então, é uma política que depende de todas as unidades da federação aí para desenvolver. E a Secretaria está de portas abertas, né, para qualquer cidadão que tenha alguma dúvida, que precisa esclarecer. Nós estamos aqui na JK, no quarto andar do prédio da JK, onde é a sede da Prefeitura, disponível para toda a sociedade. Perfeito. Secretário, obrigado, então, pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Obrigado e estamos à disposição. E pela disposição e pela didática em colocar de uma forma tão objetiva para o público. Não, nós agradecemos e parabenizamos também o Econews aí por todas as reportagens aí que estão vinculando aí no site. Muito obrigado. Um abração.